Boa tarde, colegas. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto das lives aqui da subseção de Garibaldi de Campos Barbosa. Hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante sobre um assunto que, por mais que a gente fale, ele é sempre muito atual e ele é muito necessário agora para os advogados, vamos dizer assim, ainda mais nesse nosso novo normal, pois cada vez mais o marketing é importante, né? Então a gente precisa saber como fazer do marketing jurídico uma ferramenta na sobrevivência dentro da ética. Eu acho que o principal é a gente saber como utilizar essas ferramentas dentro da ética, porque todos sabem, temos parâmetros frente ao OAB que devem ser respeitados, todos os colegas devem buscar fazer esse respeito, tá? Então, hoje, a gente traz aqui um convidado muito querido, tá? Já teve presente aqui em eventos da Seja anos atrás, e eu estou tietando ele já faz algum tempo para a gente fazer uma live aqui, porque tem assuntos muito interessantes que estão sempre em alta, gente. Então, ele veio trazer algumas informações bem interessantes para nós. Gustavo, seja bem-vindo. Vou tomar liberdade, como eu te disse, o Gustavo não gosta muito de formalidade, gente, mas eu vou tomar liberdade. Eu peguei o material de um curso que eu fiz com ele. Quem é o Gustavo Rocha para apresentar para vocês, tá? Um advogado inquieto com os temas de gestão, tecnologia e marketing, que deixou a advocacia para divulgar ao mercado seu modo de ver o mundo, pensar e criar há mais de 15 anos. Uma das 7,3 bilhões de pessoas no mundo que quer que pelo menos os quase 1,2 de milhões de advogados do país parem de seguir rotinas e comecem a pensar mais, pois a resposta para muitas das perguntas da humanidade passa por algo esquecido e da grande maioria, ou seja, pensar. Gustavo, é contigo. Boa tarde a todos. Olá, Kátia, tudo bem? Agradeço a Tudo. ti, né, a OAB também de Garibaldi, Carlos. Prazer estar com vocês mais uma vez, embora agora virtualmente, né? Já estive Pois é. presencialmente e foi muito especial, né? Fiz um evento muito legal com vocês alguns anos atrás, foi muito interessante. E agradeço também a pessoa do Dr. Marco Túlio pelo convite. É um prazer realmente estar com vocês aqui. E desde já eu acho que a gente pode começar já falando justamente sobre este encaixe que tu deixaste aí, o pensar. O que eu vejo, né? Eu vejo os advogados, muitas vezes, fazendo diversos tipos de curso e muitas procurando buscar informações sobre o marketing, sobre as estratégias. Aí eles caem na ideia do marketing digital, aí eles caem na ideia, na verdade, de produção de conteúdo, aí eles caem em um monte. Falta, na grande maioria das vezes, um detalhe que é o pensar. Porque o pensar que eu estou falando não é o pensar jurídico. Ele é o pensar exatamente da estratégia de quem vai ouvir o que ele tem a dizer. Então, quando eu digo para a advocacia, olha, tu não, o pensar, aí eles vão dizer assim, tu tá me ofendendo, eu penso, eu sou uma pessoa diferenciada, eu tenho pós, tenho doutorado, tenho isso, tenho aquilo, trabalho há 30 anos na advocacia. Não tem nada a ver. Eu estou querendo dizer que está na hora de tu começar a repensar os teus fluxos internos. Está na hora de tu começar a repensar a forma que tu aborda o mercado e está principalmente na hora de tu entender que se tu não está causando algum tipo de efeito nas pessoas que te escutam, nada vai mudar. Porque com a pandemia, eu acho que é um aspecto interessante da gente começar a conversar. Com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer uma série de elucubrações e disseram o seguinte: do dia para a noite eu tenho que virtualizar o meu escritório, do dia para a noite eu tenho que fazer marketing digital, e do dia para a noite eu preciso estreitar as minhas relações com o mercado, porque senão eu vou fechar as portas e vou morrer de fome.
Aí já aconteceu, Justamente, cara. teve uma atualização que eu acho que estava assim para anos, né? Em alguns meses, né? Então chegou muito Sim, e a gente teve que se adaptar assim. é. As pesquisas mostram que nós chegamos a ter que nos adaptar em termos de cultura 5 anos em alguns meses. Tá? Então, nós É levaríamos muito até tempo, né? 5 anos, né, para a questão de cultura em alguns meses. O que acontece na prática, assim, no frigir dos ovos, é o seguinte: as pessoas pegam e a primeira coisa que o ser humano tem instinto, e isso é uma coisa que não é ruim, é até bom se tu usar para o lado bom, é o seguinte: elas tentam automatizar e criar processos, elas tentam criar rotinas. O problema é que a rotina é inimiga do pensar. Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, quando dizem vamos virtualizar o escritório ou vamos falar de marketing digital, o que elas pensam no primeiro momento? Elas pensam em ir para o Google, procurar como é que se faz isso, depois elas querem uma fórmula mágica que em uma semana elas estejam resolvidas, e elas pretendem, às vezes, Que fazendo vai rede uma semana, social. tudo isso em uma semana dê resultado, né? Exatamente. E aí elas tentam, não, em uma semana, Gustavo, eu crio meu Instagram, eu crio meu Facebook, eu crio o YouTube, eu pago lá um patrocínio, ou de repente eu começo a entupir de conteúdo, eu faço todo dia live. Gente, uma das coisas que serve não só para o marketing, mas serve para a vida, é que o que mais dá resultado é a constância. É tu fazer as coisas com frequência. Não precisa fazer com uma intensidade gigante. Tu precisa fazer que nem a história do coelho e da tartaruga. Tu tem que ser constante. Então, quando tu começa a fazer isso, tu percebe que aquelas pessoas que fazem coisas de uma forma mais constante, elas conseguem resultado, quer mais cedo, quer mais tarde. Neste sentido, se nós começarmos a pensar de maneira objetiva, até para trazer para o nosso pessoal assim algumas questões mais práticas, tu tem que começar a pensar em objetivar o teu negócio de uma maneira clara. Vamos começar por aí. Bom, primeira distinção que eu não me canso de falar é pessoa física ou pessoa jurídica. Essa distinção ela faz toda, mas toda a diferença para o marketing. Por quê? Porque as estratégias são completamente distintas. E embora eu sempre afirme isso, eu sou defensor disso há muitos anos, no sentido de que não existe empresa que não seja feita de pessoas. Então, tu tem que estar sempre preparado para pensar nas pessoas. Entretanto, as pessoas que trabalham no ramo empresarial, elas têm uma visão de mercado e uma visão de negócio completamente distinta daquelas pessoas que trabalham como, né, pessoas físicas, como a gente chama, ou seja, que vão te procurar para ações próprias. Por quê? Porque as pessoas que te procuram para ações próprias, salvo algumas classes, salvo alguns nichos, na maioria das vezes elas estão procurando aquele binômio. Eu quero o mínimo possível no melhor profissional. Quem trabalha para a empresa e alguns nichos de pessoa física identificam o seguinte: eu não me importo em pagar um pouco mais desde que eu tenha um bom profissional. E a pessoa jurídica, quando eu digo isso, muitos vão fazer contraponto e vão me dizer assim: não, Gustavo, não é bem assim. As empresas agora na pandemia, todas elas renegociaram honorários, ou boa parte delas renegociaram honorários. A maioria das empresas veio para nós dizendo que ia nos descredenciar se a gente não aceitasse daqui a pouco, até trabalhar de graça durante um período e tudo mais. Eu digo, gente, isso é uma situação. E uma situação totalmente anômala a tudo que está acontecendo. Isso é um ponto. Outro ponto importante: a partir de agora, nós, gestores do direito, vamos assim dizer, nós temos que cada vez entender que nós vamos ter que estar mais e mais e mais acostumados a negociar. Isso é fundamental. Nós temos que aprender que negociação é uma base essencial na nossa cultura e tem que fazer parte da nossa cultura. Eu estava lecionando nesse final de semana e a minha cadeira não tinha nada a ver com marketing, a minha cadeira era tecnologia jurídica nas organizações, foram 16 horas de tecnologia na veia. Assim. Mas não tem como tu falar de tecnologia sem falar de estratégia de marketing, não tem como falar de tecnologia sem falar de gestão. Então, quando eu comecei a falar para eles de algumas coisas de marketing, eles me colocavam assim: poxa, Gustavo, mas essa estratégia nós não tínhamos pensado. Eles já tinham tido uma cadeira de marketing, né? Essa estratégia nós não tínhamos pensado. A pessoa que estava nos dando essa aula não teve esse enfoque. E o belo da docência, e eu acho que o mais belo ainda do direito, é exatamente isso. Dependendo da forma como tu enxergar e tu pensar,
tu vai conseguir concluir de uma forma diferente que o teu colega. Então, se tu pensar, tu vai criar a unicidade do teu escritório. Tu vai conseguir entregar a unicidade da tua marca para as pessoas. E as pessoas, vamos botar aqui entre aspas, porque essa palavra a gente não deveria usar, mas é a palavra que todo mundo conhece. Então, as pessoas te compram, entre aspas, por aquilo que tu é. Elas te compram por aquilo que tu também aparenta ser. Por isso que quem trabalha para a pessoa jurídica tem que ter um aparentar ser um pouquinho diferente da pessoa física. Mas ela vai poder entregar o seu DNA, o seu eu. Tu ia falar, Kátia? Sim, eu ia aproveitar teu gancho para que tu refletisse, eu fizesse nós refletirmos a respeito justamente disso, da questão do marketing pessoal com o marketing profissional. Isso existe uma ligação entre os dois? Tem muita gente, eu posto na minha rede privada, mas os meus clientes não vêm, ou tem cliente lá perdido nessa rede. Como é que funciona isso? Qual que é a tua percepção sobre isso? Claro. Nós temos para esta resposta, nós temos que pensar em pelo menos 3 linhas de raciocínio. 2 delas na advocacia natural, que a gente chama assim, que é a pessoa física ou pessoa jurídica, e uma delas no que a gente chama da advocacia corporativa, que é a advocacia do departamento jurídico. Talvez a mesma que eu vou falar do departamento jurídico seja vista por uma 4ª, que é a advocacia pública. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque, assim, quando eu falo do marketing pessoal, eu estou falando de criar uma marca própria, de forma que a pessoa, quando me enxergue, me encontre por aquilo, ou seja, me reconheça por aquilo. Quando eu trabalho este sentido na advocacia artesanal, no advogado que trabalha ou artesanal ou com um grupo pequeno, que é a grande maioria do brasileiro, da advocacia brasileira, estima-se que mais de 80%, ou próximo de 80% da advocacia inteira do Brasil não chega a 5 pessoas dentro do escritório. Então, são números que nos mostram que nós temos que pensar assim quando pensamos em escala, quando pensamos em atender a maioria, nós temos que pensar naquele que trabalha pequeno ou aquilo que é um pseudo-médio ou quase médio. Pois bem, a marca pessoal para este vai estar muito mais vinculada à marca do advogado, pessoa, do que a própria empresa como um todo. E aí serve, vou dar o exemplo da Kátia, serve que a Kátia, na verdade, é a advogada do escritório, onde ela é reconhecida por determinados tipos de conhecimento, outros profissionais por outros, entretanto, ela está sob o palio, que a gente chama, ela está em cima dela pousa uma marca inteira. Quando o escritório de advocacia consegue fazer com que estes profissionais, de forma individual, tenham talento, brilho, voem sozinhos, a ponto de levar a marca junto com eles, no meu ponto de vista, eles atingiram gestão, atingiram liderança e estão naquilo que é o mais difícil do marketing, que é superar egos. Porque, infelizmente, o advogado tem muito ego. Infelizmente. Tá? Não vou dizer que não é bom, entendeu? É bom de vez em quando a gente se sentir recompensado. Eu recebi uma notícia maravilhosa recentemente de uma avaliação de uma turma. Tive uma nota excepcional, quase 100% de... É quase unanimidade da turma, que foi muito boa a aula. É excelente, o teu ego fica inflado. Entretanto, se eu deixar isso subir para minha cabeça, eu não vou estudar, eu não vou ir atrás, eu não vou querer me sacrificar mais para ter mais conhecimento, eu não vou ter que fazer coisas que eu não gosto, porque é natural a gente ter que fazer coisas que a gente não gosta. Então, nós temos que entender que o marketing, né, ele está atrelado à marca da pessoa? Sim, está. Quando tu trabalha por um escritório de advocacia, ele está atrelado à marca da empresa. Para aqueles advogados que são singulares, de repente, que estão nos ouvindo, eles vão dizer o seguinte, tá, Gustavo, mas aí confunde. Eu e a empresa é a mesma coisa. Né? Mas, na verdade, ele tem que fazer essa distinção, mesmo que ele seja o que eu brinco, que é o advogado engenheiros do Havaí, que é exército de um homem só, mesmo que ele faça isso, né? Que ele seja esse advogado assim, único, singular, ele tem que entender que quando ele começa a fazer a marca dele, ele vai criar, quando ele crescer, ele vai conseguir estabelecer melhores relações com o mercado se ele tiver uma marca estabelecida. Esse é o fator 1. Fator do advogado empresarial. Existe aí um fator bem importante no advogado empresarial que distingue disso normalmente. O advogado que quer atuar para empresas, normalmente ele já entendeu isso. Ele normalmente já criou uma marca e normalmente ele já vende, entre aspas, ou já se posiciona naquela marca. Entretanto, é neste nicho
na maioria das vezes, em que o ego é muito preponderante. Não que os outros não tenham, mas é que neste nicho acontece o quê? O escritório já está consolidado, tem uma marca existente, aí chega um advogado entrante, ou de pouco tempo, ou até de mais tempo, e a marca dele começa a brilhar, né, começa a crescer, começa a se posicionar de uma forma melhor, e aí o que os sócios, ou muitas vezes quem está olhando a marca pensa? Poxa, mas se eu deixar esse cara brilhar aqui, eu tô ferrado. Ele vai acabar com a minha marca, ele vai pegar a empresa, vai tirar a empresa de mim. Quando, na verdade, se ele pensa assim, e se tu que tá me ouvindo pensa isso, entenda o seguinte, tu só tá te dando o direito de pensar dessa forma por uma única razão. É porque tu não está fazendo o marketing do teu escritório de forma correta. Esta é a razão. Porque o advogado dono de um escritório que leva a marca nas costas, se advogados mais jovens ou advogados que estão na tua base começarem a brilhar, deixa eles voar. Chama eles para dar mais crescimento. Chama eles para a sociedade, se for o caso. Mas deixa eles voarem. Porque quanto mais eles voarem, mais eles levam o teu nome nas costas. Isso é muito importante. Oi? Tu só tem a ganhar, no caso, né, esse advogado. Com certeza. Com certeza. Agrega, e aí, agrega e a empresa tem o discernimento que ela contratou uma marca. Ela entende que um profissional muito bom faz diferença, entende. Talvez ela possa até sentir falta desse profissional se ele for para outro escritório. Digamos assim, este risco sempre vai existir na advocacia singular ou na advocacia corporativa. Entretanto, se o dono do escritório, ou aquele que carrega a sociedade, digamos assim, ou é o espelho da sociedade perante o mercado, se ele faz o seu marketing, tanto pessoal quanto profissional, ele se posiciona, ele visita, ele acontece, ele vai junto com o advogado, ele está copiado e dá ideias. Não é criticar o advogado, não é minimizar o trabalho do outro profissional, não é criticar o advogado iniciante. Não é isso. É acompanhá-lo para que tu possa dar para ele os teus anos de experiência. Esse é o fator preponderante. Né? Da base. Que muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, a faculdade não dá. E não vou dizer que é culpa da faculdade, porque quando a gente tenta alterar uma coisa também, em termos de MEC, em termos de questões até mesmo das próprias universidades, é extremamente complicado. Eu hoje estou dando aula direto em pós-graduação, por exemplo, ou em cursos de extensão. Por quê? Porque o conteúdo é mais maleável. Se eu tivesse que dar aula na graduação, não, Gustavo, veja bem, o teu conteúdo na graduação não serve. Olha o quanto eu poderia trazer de conteúdo para a graduação. Mas eu não posso por questões legislativas, que eu não discordo, tá? Eu acho que nós temos que ter base, temos que ter unicidade, temos que ter regras. Eu não discordo disso. Só acho que a gente tem que repensar. Isso eu acho. Então, se nós conseguirmos que o advogado entenda isso, melhor para ele. Aí nós temos a figura do outro lado do balcão, que é o advogado do departamento jurídico. Este tem uma figura diferente e ele acha, muitas vezes, que ele não tem que fazer marketing. E ele está equivocado. Porque ele faz marketing, pelo menos, talvez para 3 lugares, para ser bem franco. Ele faz o marketing dentro do próprio departamento ao liderar pessoas. Ele faz o marketing dentro da empresa com os demais departamentos da empresa. Financeiro, RH, vendas principalmente, né? O departamento comercial de uma empresa e o jurídico tinham que estar assim, ó, sempre. Porque um impacta no outro, de forma direta e objetiva. Quer queira, quer não queira. Então eles deveriam se comunicar muito bem. Se tu, gestor jurídico que está me ouvindo, tu não conversa com o teu setor comercial, amanhã vai lá bater na porta dele. Amanhã vai lá bater um papo com ele. Porque vale a pena. Tu vai crescer muito e ele também. Vocês vão parar de se dibicar e botar uma culpa no outro. E isso é muito importante, porque dentro de uma mesma marca não existe culpado e tem que existir efetivamente a solução dos problemas. Não importa quem fez, importa qual é o que vai dar o resultado. E aí o terceiro ponto, que é o mais difícil, seja por ego, seja por diversos outros motivos, é o advogado corporativo entender que ele responde à direção da empresa. Seja o CEO, seja o diretor, seja o dono, que em alguns casos tem, da empresa. Nestes casos, ele tem que aprender a fazer o seu marketing pessoal. E este marketing pessoal vai levar ele muito adiante. E isso multiplica por 10 ou por 20 quando a gente fala da advocacia pública. Porque o advogado público tem que lidar com tudo isso, com egos muitas vezes mais inflados e ainda tem a questão político-partidária.
que ele não pode fugir. Né? Que quem está na advocacia privada, às vezes, consegue fugir, às vezes não. Então, temos que entender estes meandros, talvez para começar a dar uma base para os advogados, que o marketing pessoal é importante, mas ele tem o seu momento. Eu me recordo, contando para vocês aqui, história velha pra caramba, um dos primeiros escritórios de advocacia que eu advoguei, ainda anos 90, gente, isso aí faz tempo. Uma vez eu fui chamado pela sócia do escritório, ela sentou comigo e disse assim, eu quero saber por que tu aparece demais. Esse foi o comentário. E aí eu não sabia, naquela época eu não tinha conhecimento, eu não tinha essa noção, eu só sabia que eu tinha um site, naquela época, e que eu colocava notícias jurídicas. E ela me dizia o seguinte, por que tu não está fazendo isso pelo escritório? E eu dizia, vocês nunca me deram abertura. Eu nunca pude mandar nada para ninguém, tudo aqui é monitorado, tudo aqui é... Aí eu comecei a enviar notícias jurídicas dentro da empresa. Comecei a fazer, ela me liberou, não, vou te liberar, beleza? Beleza. Eu não levei 15 dias, não levou 15 dias para eu ser bloqueado pela TI do escritório. Era um escritório grande. O cara me acusou de spam. Eu cheguei a distribuir uma notificação extrajudicial contra o cara de TI. Quando eu era advogado, eu brigava bastante, tá? Não vão com essa carinha calma aqui. Não levem então a sério assim, que eu já fui advogado e sei como é que é. Não levava desaforo para casa, porque eu sempre disse essa frase desde a época que eu sou advogado. Não briga comigo, porque eu não pago ninguém para assinar a inicial. Eu faço. Boa. Boa. Então, assim, mas claro, não é por ser beligerante, né? A gente aprende também com a maturidade, eu era um jovem advogado, mas né, a gente aprende que não vale a pena o processo judicial na maioria das vezes. Mas é importante, né, que a gente tenha noção disso e que vocês tenham noção que vocês vão encontrar dificuldades. Vão, isso é fato. Vocês vão encontrar dificuldades, seja pelas limitações que nós temos, que eu não discordo que elas existam, eu acho só que elas precisam ser repensadas, porque eu não discordo delas, em hipótese nenhuma, eu acho que elas são válidas. E outra, eu sou muito a favor dessa frase, que recentemente tem se falado muito, e eu acho que todo advogado deveria lembrar dela, que é a seguinte, lei não se discute, lei se cumpre. Se tu quer discutir lei, vai lá e propõe uma nova, aprova e nós vamos botar ela em vigor. Então, quando alguém me fala assim, por que eu não faço o código de ética, eu não concordo. Tu tá errado. Tu tem que cumprir porque ele tá lá e ele é vigente. Tu discorda, deveria ter participado, né, da tentativa de mudança no passado. Justamente, era isso que eu ia te questionar. Como é que está essa situação com relação a essa atualização do código? Até em função de agora que a gente tem bastante vamos dizer, o código é totalmente ultrapassado com a realidade que a gente está tendo hoje, né? Então, como é que está essa situação? O que nós temos hoje é o seguinte, nós temos no Conselho Federal, que foi feita uma consulta pública no final do ano passado, com toda a classe dos advogados do Brasil, então não foi uma coisa regional. Cada subseção, na época, fez um documento, a OAB Gaúcha não se furtou, ela fez um documento bem completo, inclusive, encaminhou para a OAB Nacional, e houve, durante este ano de 2020, obviamente por questões óbvias de pandemia, houve uma diminuição dos ritmos, né? Já havia debates desde o início do ano sobre essa situação, né? Não posso deixar de cumprimentar ali o César e o Baldasso, grandes queridas pessoas. Então, assim, já houve um debate em cima disso, e que eu saiba, as informações últimas que tive é que eles estavam focando, principalmente, não que vai ser só nisso, mas que viria normativas principais para as redes sociais. Então, o que nós temos uma expectativa muito grande, talvez para esse ano ainda, porque os últimos comentários que eu tive assim, de bastidores foram nesse sentido, que sairia talvez até o final desse ano, é um foco direto e objetivo para regulamentar as redes sociais. Mas aí não é discordar de ti, Kátia, mas é colocar um ponto para deixar bem claro para as pessoas. Não é que a legislação não esteja ou não possa ser aplicada na atualidade. A questão é que a base que ela foi construída numa base que falta alguns elementos. Então, portanto, vamos pegar um exemplo bem típico, assim, para o pessoal entender bem. Instagram, que está todo mundo bombando. Aí as pessoas pergunta que me faz todo dia. Até respondi isso para um cliente esses dias agora. Gustavo, eu posso usar o Kiss do Instagram? Se tu me perguntar isso, a resposta direta é, pode. Agora depende da forma que tu vai usar. Porque o que acontece? Eu posso usar o Kiss, isso é outra confusão que o pessoal faz, eu quero já aproveitar. O pessoal confunde muito o seguinte,
Se eu, advogado, posso ser advogado, estou lá no meu perfil, advogado Gustavo Rocha, OAB número tal, parará, 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 e eu me posicionar dizendo o seguinte, tu acha que eu fico mais bonito de azul ou de vermelho? Não tem problema nenhum. Não existe nenhum óbice em tu viver a tua vida, advogado. Eu sei que é difícil, tu não gosta, tu gosta só do direito, tu não vive, mas assim, ó, procura viver a tua vida. Não tem problema em relação a isso. Tu quer fazer comentários na foto do cachorrinho, não tem problema. Tu quer postar alguma coisa, eu já vou entrar na mistura do pessoal e do profissional. Mas não tem problema porque isso não é uma postagem jurídica. Entretanto, o que os advogados têm feito? Alguns, não todos, mas uma parcela. Ele abre o quiz perguntando assim, bote uma dúvida que eu vou responder. Não pode. E duvido muito, assim, a não ser que eles deem um Rivotril generalizado no Conselho Federal para vir uma regra dizendo algo diferente disso. Porque isso é propaganda pura. E quando a OAB vedou propaganda, no meu ponto de vista, ela acertou no quê? Ela acertou em dizer para o advogado que a profissão dele não é qualquer uma. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem que relembrar, principalmente o mais jovem advogado. Por quê? Porque o mais jovem advogado acha, muitas vezes, porque ele tem facilidades tecnológicas, ou seja, ele tem o site do Planalto para pesquisar, ele tem o Jus Brasil de jurisprudência, ele consegue ir para um Google e achar muita coisa, ele acha que a advocacia é fácil. E a advocacia não é. Porque advogar não é peticionar. Guardem isso. Advogar não é ficar fazendo petição para o juiz. Se advogar fosse fazer petição para o juiz, ela seria muito pequena, seria uma profissão medíocre. Por quê? Porque é um papel desse tamanho o processo. O teu papel constitucional do artigo 133 é muito claro. Tu é indispensável para administrar a justiça. E administrar a justiça significa administrar os interesses do cliente perante o judiciário, perante a outra parte, perante a sociedade. Por isso que informar, publicizar e outras questões são totalmente permitidas. Elas são liberadas pelo Código. O que nós precisamos aprender, e eu acho que isso é muito relevante, é o como fazer. Acho que esse é o principal ponto. E aí eu quero voltar, Kátia, daqui a pouco já libero para falar, para não ficar um monólogo, mas assim, ó, só para falar da questão da marca pessoal, quando as pessoas se posicionam. É importante fazer uma mescla. Muitas vezes as pessoas fazem uma mescla entre a questão pessoal e profissional. Eu não vejo problema desde que tu tenha uma clareza para que tu quer aquele perfil. Então, por exemplo, eu fiz um perfil do escritório. Vamos pegar um exemplo prático, bem comum, assim, bem normal. Tu é um advogado, né, mais jovem na profissão. O que acontece na prática? Tu já nasceu nas redes sociais. Diferente de mim, que tinha que ouvir os modem ADSL, trabalhei com disquete, coisa e tal. Eu trabalhei no mundo offline, entendeu? Eu vim do mundo offline. E eu tô hoje totalmente digital, por quê? Porque eu não parei de aprender. Eu sou, talvez, dentro disto, um exemplo do que dá para fazer. Agora, quem nasceu nativamente digital, essa gurizada que nasceu aí nos anos 2000, que tem 20 anos, essa gurizada, ela tem o quê? Ela é nativo digital. Então, para ela, o Instagram, ele tem um monte de seguidores. Aí ele se forma em Direito, faz a faculdade de Direito e pega a carteirinha. Aí ele tem lá, sei lá, trocentos seguidores lá no Instagram, alguns seguidores a mais ou a menos no Facebook, o LinkedIn ele nunca deu bola e ele tem poucos, ou nem tem. Aí ele tem o famigerado TikTok. Eu vou dizer famigerado porque eu gostaria que tu me lembrasse se eu me esquecer para falar dele. Tá? Mas o TikTok é uma situação complicada, mas ele tem lá outras redes que a gente sabe que existem, que agora existem redes jurídicas. Nós temos aí o Amo Direito, nós temos o Linkley. Aliás, eu estou lá em todas. Admiro muito o trabalho das pessoas que criaram, são pessoas que tiveram uma visão muito boa, porque o direito também precisa ter o seu canal de comunicação. Mas, voltando para as redes que nós vamos nos comunicar com o público-alvo, Instagram, Facebook, etc., ele vê lá um monte de gente no perfil dele e diz o seguinte, do dia para a noite, bom, vou botar meu número de ordem e agora isso aqui virou um perfil profissional. O que ele não entende? Ele não entende que isso não funciona. Por quê? Porque, na verdade, o público que lá segue ele não é porque ele é advogado. Segue ele porque ele surfava, segue ele porque ele posta fotos legais, segue ele porque ele botava algumas malandragens, sei lá eu do quê, ou toda a bebedeira que ele tomava nas festas.
E neste ponto, algumas regras são fundamentais. Por exemplo, já vou dar o hashtag Fica a Dica. Se vocês, por exemplo, me seguem, agora, assistiram a live, vão lá e me seguem no Instagram. Eu sempre faço isso, tá? Todo mundo que me segue, eu clico no perfil para ver. Sempre, sempre. Não quer dizer que eu vou seguir a pessoa, mas quer dizer que eu sempre vejo o perfil. A primeira coisa que mais me incomoda, conta privada. Por quê? Por que a conta privada me incomoda no Instagram? Porque eu sou contra, etc? Não, é porque tu não entendeu por que o perfil segue. Tu não entendeu que se tu é advogado e botou lá, tu é advogado previdenciário, advogado de família, e tu tem uma conta privada, tu tá fazendo errado. Tu tá fazendo errado. Tu tem uma conta que tu quer botar pro mundo te achar, ela não pode ser privada. Faz uma conta, a minha esposa até, ela não deve estar assistindo ainda, porque a Poli de vez em quando é minha fã, tá? Volta e meia me assiste aqui. Mas ela me cobra muito que eu tivesse contas com nomes diferentes para a família. E não tivesse só as minhas contas. Porque ela diz, as tuas contas é meio assim, é xarope, as tuas postagens. Eu digo, pois é, só que eu optei em ter uma vida pública, eu optei em fazer disso o meu marketing. De vez em quando vocês vão ver as fotos das minhas filhas, alguma coisinha leve eu solto ali, mas é bem de vez em quando. Porque eu fiz essa opção. E onde é que vem essa opção? Essa opção vem na estratégia que tu quer tomar do teu negócio. Então, escolhi pessoa física, escolhi pessoa jurídica, tomei bases de ação, escolhi produtos que eu vou colocar no mercado, vou fazer desses produtos algumas publicações e diante desta realidade, eu vou colocar em prática, portanto, a questão de fazer a conta, né? Ou vou fazer privada se eu quiser ser só para mim, ou eu vou ter que deixar ela pública. Outro ponto que eu, para não esquecer o TikTok, é o seguinte. O TikTok é uma rede social, teve toda a celeuma, aquela dos Estados Unidos, toda a celeuma lá que eles brigaram, foram comprados recentemente, né, a operação americana. Então, o que acontece na prática? O TikTok permite vídeos muito curtos, né? Eu já entrei e saí da rede, porque eu sempre testo as redes sociais, mas essa rede realmente eu não fiquei. E eu não fiquei por um quesito que não é o TikTok em si. Eu não fiquei pelos quesitos de privacidade da rede. Eu ainda acredito que, por mais que o Facebook, Instagram, o WhatsApp são totalmente interligados, etc, 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 e tem prerrogativas, inclusive, bem abusivas em relação à privacidade em vários termos, o TikTok é pior. O TikTok, se vocês lerem os termos, tu não fica mesmo. Porque eles invadem mesmo a tua privacidade em todos os níveis, quando tu tem o aceite. Ponto 1. Ponto 2. Eu vi muitos advogados, não foram poucos, botando suas contas no TikTok. Só qual é o problema? Eles fazem de uma forma a tentar ganhar seguidores. E para te ganhar seguidores em 30 segundos, só tem uma forma de fazer, que é ridicularizando a profissão. Não tem outra. A gente viu que teve vários vídeos que circularam aí que não eram condizentes com a profissão. Aí eu vi, por exemplo, um ou outro, não vou dizer, a gente não pode generalizar, porque infelizmente a maioria fez errado. Mas teve nestes casos, eu tive um ou dois, e foram interessantes porque foram da área imobiliária, foram duas advogadas, que não foram nada apelativas, elas foram bastante informativas, inclusive, vários vídeos sequenciais de informação, etc. Mas aí o que acontece? Meia dúzia de seguidores. Né? Não tem. Não viraliza. Tá? Porque não é o propósito da rede. O propósito da rede não é aquele. Inclusive, o propósito do Instagram, se tu parar para pensar, também não é algo institucional. O propósito do Instagram é tu fazer autoridade no assunto com conteúdo teu. Então, por exemplo, se tu me perguntasse, Gustavo, eu quero abrir só uma conta, eu abro qual? A da Kátia ou a do escritório? A da Kátia. Justamente, eu anotei aqui, Gustavo, que era o que eu ia... O que tu orientava? Se tu orientava a Kátia abrir uma conta pessoa Kátia Colombo ou a Kátia da BBC, enfim, o escritório? O escritório. Na verdade, a maioria abre as duas contas. E eu não sou contra também. Não vejo nenhum problema em tu ter material institucional. O que acontece é o que a Kátia Colombo está fazendo para referenciar a outra conta. Então, por exemplo, algumas dicas bem simples e que funcionam. Eu abri a conta do escritório agora, não tem ninguém. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu faço repost na minha conta pessoal da conta do escritório, para as pessoas saberem que aquela conta existe. Isso é válido, é positivo e funciona. Outra questão importante.
Gustavo, eu quero, por exemplo, sou um advogado, meu escritório não é muito grande, ou eu sou sócio, eu quero fazer material e eu levo o sobrenome do escritório, né? Porque isso é uma coisa importante, só o sobrenome já soma. Então, o que tu pode fazer? Tu pode fazer aquela mescla entre o que tu produz no teu pessoal e o coletivo. Ah, eu vou fazer uma live, por exemplo. Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um cliente que trabalha na área previdenciária que no canal institucional dele, da empresa, do escritório, ele faz lá live, faz acompanhamento, etc, etc. E às vezes eles reclamavam, poxa, Gustavo, a gente não está tendo assim um número tão grande, ou às vezes assim não tem um engajamento. Aí eu dei uma dica e bombou. Eu disse, doutora, muito simples. Pega a sua cara, que é a cara do escritório, e faz um vídeo convidando para a live de 30 segundos e posta tanto lá quanto no seu pessoal. Quando ela fez isso a primeira vez, ela mais que triplicou o número de visualizações. Por quê? Porque as pessoas querem ver o face-to-face, elas querem ver quem é quem. Não adianta a gente falar, eu vou criar um site institucional maravilhoso. Site é só para ranqueamento no Google, põe na cabeça. Site não é para vocês, o cliente encontrar vocês. Já passou o tempo, os mais vovôs que nem eu é que procuram site ainda às vezes. A gurizada não quer saber de site, eles querem saber de rede social. Nós temos que nos posicionar nas redes sociais. Mas se tu te posiciona de uma maneira ética, efetiva e principalmente somando conhecimento, não tenham dúvida, vocês vão chegar muito mais longe, porque mesmo a pessoa que não é, digamos assim, o leigo, vamos chamar assim, ele conhece distinguir aquele profissional que está falando de uma maneira direta, objetiva, aquele profissional que se posiciona bem, aquele profissional que muitas vezes está fazendo um trabalho bem direcionado, daqueles profissionais que estão só no gogó. E outra coisa que eu quero dizer para a advocacia, que eu acho que é fundamental que eles escutem isso, que é o seguinte, que é uma frase que eu acho, eu atribuo ela a Fernanda Montenegro, atriz. Tá? Não sei se foi ela que disse pela primeira vez, mas eu atribuo a ela porque eu ouvi dela e guardei na minha memória. E ela disse o seguinte, com todo o seu salto alto na idade que tem e no profissionalismo que tem, não existe um corpo bonito que resista a 5 minutos de conversa. A mesma coisa vale para a advocacia. Se vocês não tiverem profundidade, se vocês não tiverem conhecimento, vocês vão até conseguir vender na balela, podem fazer cursinho de PNL, programação neurolinguística, podem ir para a internet e buscar essas redes que ficam toda hora falando que vão te dar milhares de leads, podem ir. Se tu não tiver conhecimento, tu não sobrevive. Outra questão importante, mesmo que tu traga o lead, se ele não for dentro de uma captação em que ele entenda que ele está pagando valor agregado, qualquer preço é caro. Qualquer preço vai ser caro para um profissional que não te reconhece pelos teus valores e valores agregados. Então, quando as pessoas me perguntam, Gustavo, tu está falando aí de LGPD, tu está falando de vários temas. Eu digo, vai lá para o meu site, tem mais de 2.500 artigos publicados. Vai para o meu canal do YouTube que tu vai ver a aula minha sobre Lei Geral de Proteção de Dados de mais de 2 horas. Porque eu não estou falando de uma coisa que eu não conheço. Agora, aquela questão, não sou o único do mercado e não sou o único que faz bem feito. A questão é que tem gente boa no mercado, só que daí nós temos que separar o joio do trigo. Tu tem que separar quem tem estrada e quem sabe. Justamente, né? Tu tem que dar, vamos assim, eu busco me especializar em X, então dá o melhor naquilo e é a LGPD, então que seja LGPD, né? Exatamente. Gustavo, só para finalizar essa questão, já que tu trouxe a questão do TikTok, vamos comentar um pouquinho sobre as redes pro pessoal, o que tu orienta hoje, porque assim, a gente tem muito conteúdo, né? Não, deixa eu reformular. A gente tem muita publicação, mas vamos dizer como conteúdo, né? Tem coisas que, é LGPD, tu só entra no Instagram hoje, é só LGPD que tá em alta, né? Exatamente. O que é LGPD? Como é que eu sei atuar nisso? Eu tô fazendo publicidade, tô fazendo marketing disso e eu sei atuar nisso? Comenta alguma coisa a respeito dessas situações. E hoje, o que tu vê a respeito das redes para os advogados? O que tu vê que é essencial o advogado estar por dentro das redes? Bom,
Antes de começar com a tua pergunta, só para finalizar essa parte anterior, dizendo o seguinte, para o jovem advogado que está nos ouvindo, ou aquele advogado que está iniciando, que ele vai me dizer o seguinte: Gustavo, adorei o que tu falou, só que assim, eu não tenho experiência ainda, não tenho bagagem, como é que eu consigo chegar lá? Para esse advogado, eu traria a premissa que eu ouvi meu pai falar muito isso para mim quando eu comecei a faculdade de Direito. Ele dizia o seguinte: Gustavo, eu não tenho na minha família ninguém do direito, tá? Eu fui o pioneiro. E depois ainda parei, até não advogo, então na minha família realmente não tem advogados. O que acontece na prática é o seguinte: direito, uma boa parcela dele é bom senso. E ele não está errado. Mesmo meu pai não sendo da área, ele tem razão. Direito é bom senso, é ética, é disciplina, é entender que se tu vai fazer errado, não faz. Então, para ti, jovem advogado, estuda, segue os 10 mandamentos lá do advogado, que já é um bom começo. Estuda, te prepara, não seja injusto, não considera o outro advogado como concorrente, ele pode ser teu parceiro, e com isso tu vai criar boas relações. E pode ter certeza, isso vai ser o gancho que tu precisa para ser indicado como um bom profissional e crescer na tua vida. Então, fecha esse parênteses. Em relação às redes, e principalmente o que eles devem usar, tem muito da maturidade da pessoa física e da pessoa jurídica, as distinções que existem em cima disso. Então é importante assim, no mínimo, Instagram, Facebook, LinkedIn, e eu botaria o YouTube, não fugiria do YouTube hoje em hipótese nenhuma. O YouTube hoje é um canal fantástico e que deixa, ele é permanente, né? Ele é um canal altamente localizável pelo Google, então ele é um canal muito importante. Eu diria para os advogados entenderem que por mais que a gente não possa falar sobre isso, porque não podemos falar de propaganda, nós podemos falar da ideia de campanha. O que é uma ideia de campanha? É tu te posicionar na rede social não todo dia sobre coisas diferentes, mas tu criar, na verdade, posicionamentos que levem a pessoa a entender o que tu faz. Então, por exemplo, eu boto lá que eu sou advogado trabalhista e previdenciário. Eu tenho que fazer postagens, não todo dia sobre tudo, mas eu posso pegar que estão falando agora muito sobre as questões, por exemplo, do home office e readequação de contrato e falar sobre isso por um tempo. Depois eu boto lá questões previdenciárias em cima disso e falo durante algum tempo. O que eu não posso é ficar replicando conteúdo e achando que com isso eu vou me tornar visto. Na verdade, eu vou me tornar chato. Se alguém quisesse pesquisar conteúdo, ia pesquisar no Google. Agora, se tu quer botar alguma coisa relevante para a sociedade, que as pessoas vão te identificar, procura estabelecer a tua marca junto, atrelada a algumas áreas que tu atua. Isso vai fazer muita diferença. E aí, quando tu pegar esse porque além gancho disso, tem os algoritmos, né? Que estão aí em evidência e nós temos que lutar contra eles também. O lutar contra eles é entender como eles funcionam. Né? Se tu pegares hoje, né? Se tu pegares hoje, por exemplo, o Instagram, tu vai perceber que o Instagram tem uma série de limitações, por isso que eu não considero ele uma rede muito boa. Ele profissionalmente é uma rede pífia. O Facebook, neste ponto, é melhor. Tá? Ele já entendeu que a métrica que ele tem que fazer é diferente. E o YouTube e o LinkedIn, mas o YouTube dá de 10 a 0 e o LinkedIn é muito forte também, porque tem métricas diferentes. Entretanto, para aqueles que, como eu, gostam de analisar mercado para frente, né? Não é que a gente tenha bola de cristal, mas a gente analisa cenários futuros, também não é a ciência da futurologia, que é uma ciência legal no direito também, que eu já tenho estudado há um certo tempo e acho ela muito interessante, mas eu ainda me admito um pequeno estudioso nessa área. O que eu gosto mesmo é de previsão de cenário em relação ao que eu estou vendo hoje. E o que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo o senhor Zuckerberg fazer integrações. O que significa não é que ele vai matar com as redes sociais, mas ele vai transformar todas elas, ou praticamente todas, com as mesmas funcionalidades. Caso vocês não saibam, por exemplo, hoje o chat do Instagram e do Facebook é a mesma coisa. E o próximo passo que ele já anunciou publicamente é a integração disto com o WhatsApp. Aí, para aqueles que perguntam, porque nós somos brasileiros, né? Nós não entendemos isso a nível de mundo. A gente acha, bobagem, não precisa. Você sabe onde é que se usa o WhatsApp? É no Brasil. Fora daqui, o WhatsApp é fraco. Nos Estados Unidos, ele eleva a terceira posição. Ele chega a perder para o Telegram. Porque a primeira posição lá é o iMessage, da Apple. Se tu for para a Europa, é Telegram. Muito mais forte que o WhatsApp. Então, nós brasileiros somos a cobaia do Zuckerberg para o WhatsApp. E nós só temos a integração dele com o Messenger porque o sonho dele, quando comprou o WhatsApp, era matar o WhatsApp. Ele não matou por causa do nosso mercado de mais de 200 milhões de usuários. Por isso que é importante vocês analisarem cenário, porque daí vocês vão começar a perceber
aonde vocês têm que amarrar o burro, como a gente diz, de que forma eu tenho que colocar o meu posicionamento. Então, assim, eu não estou dizendo para te não ir para o Instagram. Eu estou dizendo que tu deve te posicionar de uma maneira direta, objetiva, porque o algoritmo entende melhor fotos, entende melhor vídeos. Agora, aqueles que ficam me dizendo o seguinte, que eu já ouvi vários me dizendo isso, e eu boto a prova porque eu já fiz isso várias vezes. Ah, eu botei o vídeo no IGTV, tá bom. Não tá bom. Pega o vídeo do IGTV e bota no YouTube, e tu vai ver a diferença. Tu vai ver a diferença que no YouTube é muito melhor. Vale muito mais a pena produzir o vídeo pelo YouTube, fazer ele uma live pelo YouTube e depois jogar no IGTV. É muito mais inteligente a técnica inversa. Porque o Instagram, inclusive o que aconteceu no início da pandemia, aquele ápice de lives, tá down, né? Agora, procura lá no YouTube e vê se tu não tem um monte de gente fazendo live com trocentos seguidores. Aqui no Facebook também tem um apreço bem maior do que o próprio Instagram. O Instagram é uma rede bipolar. Altos e baixos o tempo todo. O Facebook já encontrou o seu caminho. O YouTube já tem o seu caminho há muitos anos. Ele está se reinventando, mas ele já tem. E se tu não concorda com nada com o que tu disse, o que eu disse, que é um direito teu, eu diria o seguinte, só observa a integração do YouTube e do Google. Só isso. Porque não adianta, né? Eu posso até pedir para te usar um outro buscador, Bing ou qualquer outro. É Google, não adianta. O Google é que está aí. Sim. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que, na verdade, elevar o nosso raciocínio para entender que as redes sociais são importantes, mas elas não superam o teu conteúdo. O que eu acredito que vale a pena, sempre vale a pena, é estreitar a relação dentro do teu escritório de forma a entender que tu deveria formar um comitê de marketing, entender que tu deveria fazer reuniões específicas para debater os produtos, que tu deveria conversar entre sócios ou entre outras pessoas que têm boas ideias para ver como vocês vão fazer o posicionamento em cada rede social. Tudo isso é estratégico. E isso não é perder tempo. Isso tu ganha tempo. Isso soma. Isso realmente pode fazer a diferença na estratégia de vocês. E daí, gente, tu vai fazer o correto. Qual é o correto? Eu monto a estratégia, eu boto ela em prática, eu testo, eu monitoro, eu verifico se ela foi e atingiu, e como consequência de todo esse trabalho, que é estratégico, que pode levar para dar resultado de 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, por isso que eu falo em persistência, aí tu vai conseguir cliente. Ah, Gustavo, veja bem, tudo isso é balela porque eu fui lá no site e tal, eles me deram trocentos leads e agora eu consegui 3 ou 4 ou 10 ou 20 clientes em 1 mês. Gente, primeiro, vai estudar LGPD, depois vem conversar comigo sobre isso. Segundo, toma bastante cuidado porque esta captação de leads de forma indeterminada, sem estratégia, tá só queimando a tua marca. E advogado só tem uma coisa na vida que é o nome dele. Se o teu nome ficar mal falado, tu não vai conseguir nem escritório que te aceite e nem a tua marca vai conseguir se posicionar no mercado. Então toma muito cuidado com o teu nome, tenha muito cuidado com uma brincadeira que eu fiz antes, aonde tu amarra o teu burro. Amarra o teu burro aos lados dos melhores, faz parceria com os melhores, procura as pessoas boas para estarem ao teu lado, porque essas pessoas vão te levar para frente. Entretanto, pessoas medianas ou pessoas que te levem para baixo, não vale a pena. Gustavo, a gente... Depois de tudo isso que tu falou, a gente vê que existe sim como usar as redes sociais e eu gostaria que tu frisasse que é dentro da ética. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Talvez tu tenha como dar alguma dica de formas, por exemplo, como tu falou do YouTube, mas eu tô aqui pensando, tá, mas eu vou criar vídeos, eu não dou aula, como é que eu vou fazer para interagir no YouTube? O YouTube, assim como essa plataforma que nós estamos usando aqui, que ele poderia transmitir tanto para o Facebook como para o YouTube, né? O StreamYard funciona nesse formato. Tu teria o próprio celular ou o próprio computador como ferramenta ao vivo, onde ele salva automaticamente de forma nativa. E as sugestões são aquelas bem elementares do marketing que elas já resolvem boa parte dessas dúvidas. Então, coloca a tua OAB em tudo. Isso serve para qualquer rede social, inclusive para o YouTube. Faz com que tu tenha conteúdos que não posicionem o escritório de advocacia. Então, assim, tu não tem que ir lá dizer que é o escritório tal. Tu tem que ir lá mostrar o teu conteúdo e a pessoa vai te identificar como uma pessoa. Então, a gente chama isso de marketing, né, tangente. Então, é importantíssimo que vocês façam esse marketing tangenciado. Geralmente, o marketing tangente não fere o código de ética.
porque ele não é direto. É aquela história. Eu, Gustavo, vamos supor, advogado, eu entro lá e digo o seguinte, vou abrir meu canal no YouTube e boto lá, Gustavo Rocha, advogado, OAB número tal, etc. Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar aqui no meu canal a falar para vocês algo sobre o marketing digital. Aí tu começa pelos erros elementares. Quais são? Fazer vídeos muito longos, a não ser que sejam aulas. Não dá. Vídeo tem que ser curto. Vídeo mesmo no YouTube não passa de 5 minutos, 7 minutos estourando a fita. Tá? Procura tomar cuidado com isso. Ponto 2. Procura entender que tu não pode colocar dados de contato exceto o teu e-mail. Tá lá no código de ética isso. Ponto 3. Não adianta vir com aquela frase, que é que nem consentimento e legítimo interesse. As pessoas acham que isso resolve tudo para tratamento de dados. Não resolve. Mas as pessoas acham que resolve botar no final... Falou um monte de propaganda no meio do discurso e no final bota, procure um advogado da sua confiança. Isso não resolve nada. Nada. Isso, inclusive, só mostra para quem está olhando que deve olhar todo o resto do vídeo que está cheio de infração. Para mim, quem bota essa frase, eu já boto assim, ó, se eu tivesse que apostar, eu acho que eu erraria 5% das vezes, talvez, porque 95% das pessoas que cometem infração terminam seus vídeos com essa frase, que é para tentar amenizar o problema. Gente, tu não tem que recomendar o advogado para lugar nenhum. Tu não tem que dizer nada para contratar ninguém. Tu tem que simplesmente começar o teu vídeo. Oi, eu sou o Gustavo Rocha, advogado. Se tu quiser falar o teu número de ordem, fala. Se não quiser, estando no vídeo, tá bom. Mas eu sou advogado, etc., do escritório tal. E vim hoje conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é? Vamos falar um pouquinho sobre privacidade? Vamos falar um pouquinho sobre uma dica de senhas? Vamos falar um pouquinho da problemática que não é a multa, mas sim o não poder tratar dados, que esse é o principal problema que a LGPD tem? Vamos falar um pouquinho sobre tal e tal coisa? Gente, muito obrigado. Até um próximo vídeo. Não tem problema. Agora começa o problema onde? Se inscreve no nosso canal. Tu não é blogueiro. Tu é advogado. Te põe o respeito. Minhas filhas de 5 anos e de 2 anos é que dizem, te inscreve no meu canal. Tu já passou dessa fase. Já passou. Assim, entenda que não é questão... Volto a dizer aquilo que eu falei no início. Não é uma questão de concordar ou discordar. É uma questão de cumprir o que é lei. Então, tu não é blogueiro. Eu acho que eu não veria, eu particularmente, na minha opinião pessoal aqui falando, eu não veria problema em o cara dizer o seguinte, no meu canal vai ter mais conteúdo. Agora, muita gente vai interpretar isso como um problema. Então, não faz. Simplesmente diz o seguinte, começa o conteúdo e termina como conteúdo. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão dizer, Gustavo, mas aí eles não vão se inscrever. Eles vão. Qualquer criança, a minha filha de 5 anos que usa as nossas contas, minha e da minha esposa, no YouTube, porque a gente não quer que ela tenha uma conta para a gente poder entender o que ela está fazendo, ela se inscreve no canal porque as pessoas pedem. 5 anos de idade. E nós temos que ir lá se desinscrever, porque eu não quero no meu canal. Eu estava dando aula esse final de semana e abri meu YouTube para mostrar para os alunos algumas ferramentas para eles utilizarem. Quando eu abri o YouTube, tinha só vídeo infantil. Aí eu pensei assim, eles devem estar achando que eu sou um baita de um crianção, né? Mas não é, porque ela assiste na minha conta. Entretanto, de forma alguma tenho vergonha disso, até porque amo minhas filhas, mas é importante que a gente tenha a dimensão da onde a gente quer chegar. Maurício, grande abraço. Prazer de ter aqui. Então, assim, é importante, e antes eu não agradecer a Débora também, mais uma colega, que às vezes me passa, né? Estou no meio da coisa aqui. Mas é importante que vocês tenham a dimensão de aonde vocês querem chegar. E se vocês têm autoridade, se vocês conversam, e as pessoas olham para o conteúdo que vocês estão produzindo, e esse conteúdo é relevante, elas vão te ouvir. Eu vou dar um exemplo só a mais para vocês verem o quanto isso é importante. Eu deixo minhas aulas, tudo que não é pago, que eu não sou pago para vender conteúdo, porque uma universidade me paga, ela tem direito sobre aquele conteúdo, etc, etc. Conteúdo que eu produzo de forma aberta, eu boto no YouTube, como uma forma até mesmo de me propagar. Né? O que acontece na prática? Eu tive um cara num escritório aqui de Porto Alegre, no início do ano, até nós estávamos num namoro, como eu digo, muito bom, infelizmente, por causa da pandemia, a gente acabou não fechando, mas foi muito interessante, porque eu sempre pergunto, quando é um escritório assim que eu nunca ouvi falar, um escritório que eu não tenho ninguém que me indicou diretamente, eu pergunto, tá aí, de onde é que tu me conheceu, né? Sabe de onde é que ele me conheceu? Ele fazia caminhadas em volta do Iguatemi e digitou no YouTube, gestão de escritório de advocacia para ouvir enquanto ele caminhava. E encontrou as minhas aulas.
Aí, meus amigos, é que alguém pode um dia procurar, seja por LGPD, seja por direito de família, seja por direito sistêmico, seja por e-commerce e SMS, ou seja, não importa a área, não importa o tema, ele vai te procurar aquilo no YouTube, porque o YouTube muitas vezes supera, inclusive, o termos de pesquisa do próprio Google. As pessoas pesquisam mais vídeos do que pesquisam texto. Hoje isso acontece com muita frequência. Então, as pessoas vão te encontrar. Agora, se tu não tá no YouTube, tu tá no IGTV porque tu quer ter 15 anos de idade, tu tá fora do teu profissionalismo. De novo, eu não tô dizendo para te não ter o IGTV, mas se tu não tiver o YouTube e tiver só o IGTV, tu tá fora do mercado. Porque lá tem gurizada. Tu quer encontrar o profissional, tu tá mais, ele vai te encontrar em canais como Google, como LinkedIn e como YouTube. E no Instagram, profissionalmente, tu vai encontrar pessoas mais jovens, o que não é ruim, mas também tu tem que te relacionar com todo o mercado. Te posiciona como todo o mercado, não te posiciona restritivamente. Acho que esse é um grande recado para quem está nos escutando. Gustavo, eu não sei se tu tem mais alguma dica, alguma coisa, vamos dizer assim, ó, a cereja do bolo para a gente expor aqui para os nossos colegas hoje. Senão a gente já tem que finalizar, já fui chamada a atenção aqui, que senão a gente vai ficar toda noite falando a respeito de marketing. Vai longe o tema, né? Eu gostaria de dizer para os colegas, então, principalmente, gente, o marketing não é o que eles chamam de digital. O marketing é estratégia, o marketing é conteúdo, o marketing vem do teu planejamento, o marketing vem de tu entender quais são as tuas áreas, principalmente se tu quer trabalhar pessoa física ou jurídica, áreas de atuação, estratégia dentro dos produtos dessa área de atuação. Depois tu vai escolher quais são os canais que tu vai fazer a divulgação disso. E aí é que tu vai ter uma chamada marketing digital. Então não se iludam quando as pessoas vendem que tudo é muito fácil no mundo digital, que tu vai angariar inúmeros clientes do dia para a noite. Isso é ilusório. E tudo que é ilusório não se permanece no tempo. É que nem nós na adolescência. Quem de nós não teve as suas paixões de adolescência, que achou que ia passar o resto da vida com aquela pessoa e depois fica lá dizendo, não, mas o resto da vida era pouco tempo, né? Nas suas escritas e nas suas verborragias. E aí hoje tu diz o seguinte, não que não seja o que tu deseja, mas que eu sou muito mais hoje Carlos Drummond de Andrade, que seja eterno enquanto dure e que seja intenso e profundo. Então, que tenhamos relações duradouras, que cultivamos essas relações duradouras, sem sombra de dúvida, e vamos entender o que é perene. Vamos, mas não vamos nos estar agarrado ao que não tem ideia de continuidade. Então, não desanima aquele que é jovem advogado e está passando dificuldade na pandemia. Não desanima. A advocacia é uma profissão maravilhosa, tem inúmeras oportunidades que não estão no judicial, estão no consultivo, estão na mediação e arbitragem, nas ODRs. Tem muita coisa legal no mercado. E eu convido a todos, né? Para a gente poder sempre debater esse tema. Eu tenho o maior prazer em falar sobre marketing. É um tema que me é muito caro, porque eu acho que ele renova a valorização da nossa profissão e renova principalmente que a advocacia é uma profissão importante e cada vez mais importante no cenário dúbio que nós temos, tanto político quanto socioeconômico e geopolítico brasileiro e mundial, até porque dizer não. E agradeço a vocês, sem sombra de dúvida. Prazer. Pessoal, aproveitando o gancho, eu peço para vocês curtirem o canal do Dr. Gustavo Rocha no YouTube, porque tem muito conteúdo bom. As redes dele no Instagram, tudo tem muita coisa e muitas dicas interessantes para nós advogados, tá? Às vezes são coisinhas básicas que a gente acha que tá ok, que nem o Gustavo disse, procure um advogado. Peraí, tu já tá se entregando, vamos lá, vamos com calma, vamos com cautela em tudo que a gente quer expor nas redes. E aquilo que tu falou, não é a especialidade, mas saber o que tu tá falando, né? Não simplesmente atirar o conteúdo no ar, deixar a coisa a Deus dará, né? Gustavo, eu acho que essa é a primeira live de muitas que a gente vai ter que fazer uma sequência contigo, tá? É um prazer. A próxima, acho que a gente até já faz já deixa mais ou menos marcada da LGPD, porque a gente todos os advogados precisam se inteirar sobre esse assunto, até a gente estava conversando no início,
tem muita coisa para a gente saber e continuar sobre marketing jurídico, porque é uma Claro. coisa que não adianta, né? A gente tá ali sempre, é o nosso meio, né? Precisamos Dá para muito de todas as pegar, dá para informações. pegar talvez um momento mais, numa outra oportunidade, podemos fazer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, também podemos fazer do marketing, pegando alguns elos só, né? Porque a gente fez mais um overview, né? Talvez pegar uma coisa mais direcionada e aprofundar. Aí talvez também desperte o interesse para que seja uma coisa um pouco mais detalhada. Ou talvez uma questão que eu tenho feito nas minhas aulas, e o pessoal gosta muito, que é o seguinte, ao invés de nós debatermos aqui a questão um pouco mais geral, a gente vem só com casos práticos. Então também é Eu uma vou outra dizer, pessoal, oportunidade que para chama a vocês, atenção. eu vou dizer para vocês que eu me infiltrei num curso que o Dr. Gustavo fez ali para subseção de Sapucaia. E assim, ó, foi sensacional. Já deixo aqui de sugestão para o Dr. Marco Túlio também, porque foi muito legal, assim. E justamente, coisa prática, para a gente ver o que a gente pode fazer na prática. Essa é a Gustavo, ideia. te agradeço muito, muito, muito. É um prazer. Teu conhecimento, assim, sempre engrandece. Eu sou tua fã de carteirinha, tu já sabe, tô sempre na tua Agradeço. live. Sempre a gente tira coisas que a gente pode usar na prática, no nosso dia a dia. Então, em nome da Associação de Garibaldi Carlos Barbosa, do Dr. Marco Túlio, muito obrigada. E quem sabe logo, logo a gente pode ter talvez um encontro pessoal, fazer Pois é. alguma coisa, né, mais próxima. Mas enquanto isso, estamos utilizando nesse meio que é muito bom também, né? Com certeza, com certeza. Agradeço Então, de muito, coração o convite. muito obrigada. Muito obrigado para vocês, agradeço. Gente, estou à disposição. Quem já me conhece sabe, eu sempre respondo. Fiquem à vontade, é um prazer estar com vocês realmente. E até uma próxima oportunidade. Vai ser um prazer. Um grande abraço. Colegas, muito obrigada por estarem nos acompanhando. E como o doutor Gustavo disse, ele fica à disposição, se alguém quiser entrar em contato com ele ali no Facebook, Instagram, enfim. Qualquer dúvida também entre em contato comigo, que eu tenho o e-mail dele, a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Obrigada, Prazer. boa Uma boa